Irmãos, como foi dito, o tema que me foi dado é o zelo com a pregação. E eu gostaria que os amados irmãos abrissem suas Bíblias, um texto que se encontra em 2 Timóteo, 2 Timóteo, capítulo de número 4. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo de número 5. 2 Timóteo, capítulo de número 1, versículo do 1 ao 5. Eu vou ler o verso e a igreja lê o verso seguinte. 2 Timóteo, capítulo 4. Eu falei 1, né? Perdão, é 4. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 1 ao 5. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta, seja oportuno e não, corrige, repreende, exorta com toda a humildade e doutrina. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. E se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Amém e amém. Que o Espírito Santo de Deus possa aplicar esta porção da sua palavra em nossos corações, em nome de Jesus. Então, o zelo com a pregação. Esse tema, irmãos, é um tema desafiador para nós nos dias atuais. É um tema desafiador por pelo menos duas razões. Primeiro, porque nós vivemos numa sociedade, nós estamos inseridos numa geração que tem valorizado de maneira excessiva o superficial. É uma geração que supervaloriza o entretenimento. Nós estamos inseridos numa geração que despreza o conceito de verdade, de que não há uma verdade absoluta, de que não há uma verdade única que precisa ser sustentada. E pregar é anunciar a verdade. E pregar num contexto em que a verdade é desprezada é um grande desafio. Mas o tema é desafiador não apenas por causa da sociedade, da geração em que nós estamos vivendo, mas o tema é desafiador por causa do modelo de igreja que tem se estabelecido no nosso país. É um modelo de igreja que cada vez mais se distancia da pregação. Não é apenas a sociedade que despreza a reflexão aprofundada, mas a própria igreja, em várias partes, em várias representações, nós encontramos uma igreja cujo modelo despreza as Escrituras. Muitos que têm por nome evangélicos desprezam o Evangelho puro e simples e têm se abraçado com várias invencionices gospels. Então você que vê aí às vezes pelo YouTube essa coisa que a gente está sempre recebendo uma outra mensagem, vídeos, e a gente começa a ver quanta bizarrice, quantas invenções, e quando você vai ver, isso está acontecendo num ambiente de culto, num ambiente de igreja. Então falar de zelo da pregação num modelo de igreja que cada vez mais se consolida como uma igreja que despreza as Escrituras, que despreza uma reflexão mais aprofundada, é um grande desafio. E o pior, uma igreja que cada vez mais tem em seus quadros de membresia não convertidos.
uma anomalia que tem acontecido no modelo de igreja atual. Você tem um número excessivo de membros que crescem nas igrejas, mas se verifica em muitos deles a ausência de uma genuína conversão. E a Bíblia diz que o Senhor disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Portanto, se não é ovelha, não vai querer ouvir a voz do Senhor, a pregação da palavra. Então essas são algumas rápidas razões que tornam o tema, o zelo com a pregação, desafiador para nós. E a epístola, irmãos, que o apóstolo Paulo escreveu para o seu amigo e de ministério, o pastor Timóteo, ela é muito útil para nós. Paulo, ele está aqui vivendo os seus últimos dias de vida. Se você observar na segunda carta de Paulo, 2 Timóteo capítulo 4, você vê que Paulo diz isso. Observa aí, por favor, na sua Bíblia, tente acompanhar os textos. No versículo 6 ele diz: quanto a mim, eu já estou sendo oferecido por libação e o tempo da minha partida é chegado. Paulo está se despedindo. Possivelmente ele está preso em Roma. Essa carta foi escrita a partir dali. E ali ele diz: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Portanto, Paulo está saindo do cenário histórico, e ele começa a preparar Timóteo como aquele que dará continuidade ao anúncio do Evangelho. E a carta que Paulo escreve a Timóteo, ela é recheada de orientações a Timóteo. Ele vai dando orientação, preparando Timóteo para, de alguma maneira, substituí-lo nesse ministério, dar prosseguimento ao desafio de pregar o Evangelho, edificar a igreja. E ele vai dando orientações, desde a primeira carta, e agora na segunda carta. E dentre as várias orientações que o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, traz a Timóteo, nós encontramos no capítulo 3, uma destas orientações. Observe comigo no capítulo 3, em que o apóstolo Paulo afirma que os últimos dias seriam dias difíceis. Em outra versão diz: os dias seriam trabalhosos. A expressão últimos dias se refere à primeira vinda de Cristo, quando ele, em humildade, veio cumprir o plano redentor para a salvação dos seus eleitos, e a segunda vinda, a vinda gloriosa. Então esse intervalo entre a primeira vinda e a segunda vinda corresponde ao que a Bíblia chama de últimos dias. Então, ao orientar aquele jovem pastor, o apóstolo Paulo diz que Timóteo, por estar vivendo os últimos dias, enfrentará tempos difíceis, um tempo difícil, um tempo trabalhoso. Por isso que ao descrever para Timóteo os últimos dias, a descrição que o apóstolo Paulo apresenta se parece muito com o que nós estamos vivenciando hoje. Porque Timóteo estava vivendo nos últimos dias, e nós também estamos vivendo nos últimos dias. De maneira que o que Timóteo enfrentou, o que Timóteo sentiu, os desafios que teve que enfrentar, são muito próximos àquilo que nós vivenciamos. Porque junto com ele, nós estamos vivendo esses últimos dias. E Paulo diz, amados irmãos, que os últimos dias seriam difíceis, trabalhosos e críticos. E essa crise e essa dificuldade se manifestaria tanto na moralidade como na religiosidade. Ele vai nos mostrar, por exemplo, no versículo 2, queria ler com os irmãos, quando ele diz assim: os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes,
blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos e irreverentes. Parece que ele está lendo o jornal de ontem, de amanhã, na verdade. O jornal de amanhã descreve uma crise moral, uma crise ética, em que a humanidade estaria mergulhada por causa do pecado. No versículo de número 4, ele diz: traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. E a partir do versículo 5, ele vai mostrar que essa crise, essa dificuldade, essa situação em que a humanidade está mergulhada, ela tem também implicações religiosas, porque no versículo 5 ele diz: tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes. Ou seja, tem forma de piedade, forma de religiosidade, mas não tem poder. Então, amados irmãos, o apóstolo Paulo, ele descreve para Timóteo o que ele enfrentará. Os últimos dias, dias difíceis e dias trabalhosos. E a partir do versículo de número 10, ele passa a apresentar a Timóteo como ele enfrentará esses dias. E aí ele apresenta basicamente 3 orientações. A primeira, que vai do verso 10 ao versículo de número 13, e todas elas começam pela expressão tu, porém. Observe o verso 10. Vamos ler juntos? Tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança. Ele diz: olha, Timóteo, os últimos dias serão assim. Tu, porém, o enfrentarás dessa maneira. Essa é a primeira orientação que eu quero apenas citar. A segunda orientação está nos versos 14 ao versículo 17, quando ele diz, vamos juntos, verso 14: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que fostes inteirado, sabendo de quem o aprendeste. Mais uma vez, ele faz o contraste. Ele diz: olha, Timóteo, os últimos dias serão assim. É tanto que ele relembra ele no versículo 13. Olha só o que ele diz no verso 13: mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo, de certa maneira, é o mesmo que ele disse no 1 ao 9. Então ele diz: olha, serão dessa maneira. Tu, porém, age a partir das orientações que o Espírito Santo te tem concedido. E em terceiro lugar, ele apresenta uma terceira orientação, e é sobre essa que eu gostaria de me deter de maneira mais atenciosa. A terceira orientação que o apóstolo Paulo faz a Timóteo, ele diz: olha, Timóteo, os últimos dias serão assim. Aí no versículo 1, do 4, ele diz: conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino, prega a palavra. Os últimos dias serão difíceis, os últimos dias serão críticos, os últimos dias serão dias de desconstrução moral, de crise ética, de crise religiosa, mas tu, porém, prega a palavra. Paulo usa aqui uma expressão, amados irmãos, que significa de maneira enfática e solene. Ele convoca Timóteo a assumir um compromisso. É como se Paulo estivesse convocando Timóteo a solenemente jurar. Ele está dizendo: jure, assuma este compromisso, que diante dos dias difíceis e trabalhosos que você enfrentará, você jamais abrirá mão do zelo pela pregação. Enfrente os dias maus. Enfrente os últimos dias, que serão difíceis e trabalhosos. Mas enfrente os últimos dias, que serão difíceis e trabalhosos, sem abrir mão da pregação da palavra. Prega a palavra.
enfrente os últimos dias, sendo zeloso com a pregação. Então, nós vemos nessa orientação o que ele deve pregar e de que maneira ele deve pregar, manifestando então esse zelo pela pregação. E no caso, irmãos, no versículo de número 2, o apóstolo Paulo diz: prega a palavra. Repita comigo essa expressão: prega a palavra. Enfrente os últimos dias, sendo zeloso com a pregação. Sendo zeloso com a pregação. Mas que tipo de pregação você deve sustentar? Que tipo de pregação você deve estar comprometido? Você, quanto pastor, e a igreja que o ouvirá. Você deve estar comprometido com a pregação que proclama a palavra. A palavra pregar é querizo, é proclamar como arauto. Paulo está dizendo: olha, Timóteo, a palavra ela precisa ser proclamada, anunciada. Ela não basta apenas lê-la. É preciso ler a palavra, é preciso meditar na palavra, é preciso analisar a palavra, é preciso estudar a palavra, é preciso obedecer a palavra, é preciso experimentar a palavra. Mas não basta ler, experimentar, analisar, é preciso pregar a palavra. Portanto, o apóstolo Paulo está dizendo que nos últimos dias, apesar de todas as lutas e dificuldades que você enfrentará junto com a igreja, não abra mão do compromisso com a pregação. Mas o que deve ser pregado é primordialmente e essencialmente a palavra. Existe pregação e pregações. Tem muita gente subindo no púlpito e dizendo que está pregando. Mas não basta dizer que está pregando. Não basta dizer que está proclamando algo. É preciso proclamar de forma específica a palavra de Deus. E a expressão palavra, dentro desse contexto imediato, aponta obviamente para o versículo 16. Porque foi isso que ele acabou de dizer no parágrafo seguinte. Leia comigo, só a primeira parte. Toda a Escritura, versículo 16, 3,16. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. O que pregar? Prega a palavra. E o que é a palavra? É a Escritura. E aí ele diz que é toda a Escritura. Prega de maneira abrangente. No caso, aqui, para o contexto de Timóteo, pregar toda a Escritura é pregar de Gênesis a Malaquias. Era o que ele possuía, a lei, os profetas e os salmos. Obviamente, a revelação progrediu, e nós somos mais privilegiados do que Timóteo, porque nós não só temos o Antigo Testamento, nós temos todo o Novo Testamento, que da mesma maneira foi inspirado por Deus. Portanto, o apóstolo Paulo diz: olha, Timóteo, os dias serão difíceis, os dias serão trabalhosos, mas prega a Escritura, pregue de maneira abrangente, pregue todo o conselho de Deus, pregue de maneira sistemática, pregue a Escritura, pregue a palavra, porque só ela é inspirada. Ele usa o conceito de inspiração. Ele está mostrando que este livro não é meramente literatura humana, não é resultado da especulação humana, não é resultado da análise humana, não é resultado das opiniões humanas. Este livro foi soprado por Deus, inspirado por Deus. É um livro de dupla autoria, escrito por homens, mas inspirado por Deus. Portanto, nos últimos dias, continue se comprometendo com a pregação da palavra, da Escritura, de maneira abrangente, de maneira sistemática, e confiando plenamente que este livro é um livro de Deus, são as Santas Escrituras. Ela é inspirada e ela é suficiente.
Veja, irmãos, como é interessante a lógica do Espírito Santo. Porque ele faz a descrição dos últimos dias e como recomendação ele diz, prega a palavra. Ou seja, faça o que eu te ensinei. Faça o que eu estou fazendo. Veja que ele não diz, olha Timóteo, nos últimos dias as coisas serão tão difíceis que a gente tem que inventar novos métodos, novas estratégias. Ele não diz, olha, a gente tem que fazer algo muito novo, porque a coisa vai estar muito difícil demais, trabalhosa demais, complexa demais. E Paulo está dizendo, de fato estará difícil demais, trabalhosa demais e complexa demais, mas as Escrituras, como palavra de Deus, ela é suficiente para edificar a igreja, para iluminar nossa vida, para conduzir o rebanho do Senhor em tempos difíceis, ou em tempos de escassez, ou em tempos de abundância. A palavra do Senhor é suficiente. Prega a palavra, porque ela é um instrumento que Deus estabeleceu para salvar os perdidos, edificar a igreja, alimentar as ovelhas do Senhor. Prega a palavra. Você não precisa inventar nada novo. A unção está na palavra. Não está no sal grosso, na rosa ungida, no pente ungido, no manto ungido. Como a gente tem visto. Locais de culto que se chama de igreja. E às vezes tem tudo, mas não tem o que deveria ter de maneira essencial, que é a pregação da palavra. Prega a palavra. Pregação doutrina, que são sinônimos. Observe que nesse parágrafo que nós lemos, do verso 1 ao verso 5, por 2 vezes, ele usa a expressão doutrina. No final do versículo 2, a última palavra é doutrina. E no meio do versículo 3, ele diz que as pessoas não vão suportar ouvir a sã doutrina. Portanto, o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, está esclarecendo a Timóteo qual é o objeto da sua pregação. É a palavra. É a Escritura, é a Bíblia, porque ela é inspirada, ela é suficiente, ela é doutrinária, ela revela as verdades necessárias para a nossa fé, ela revela verdades a respeito de Deus, a respeito da salvação, a respeito da eternidade, a respeito da vida, a respeito da morte. É por isso que ao mesmo tempo que ele fala de doutrina, no versículo de número 3, no versículo de número 4, ele fala de verdade. Se recusarão a dar ouvido à verdade. O que é a palavra? É a sã doutrina. O que é a sã doutrina? É a verdade. Deus revelou verdades absolutas, verdades proposicionais, verdades que precisam ser proclamadas, anunciadas, cridas e experimentadas. Prega a palavra, enfrente a dificuldade, enfrente os dias maus, enfrente os últimos dias, sendo zeloso com a pregação. Mas a pregação das Escrituras, da doutrina, da verdade, do Evangelho. O final do parágrafo, no versículo 5, ele diz, faze o trabalho de um evangelista. O que é pregar a palavra? É anunciar o Evangelho. O que é o Evangelho? São as boas novas de salvação em Cristo Jesus. O Evangelho anuncia que Deus criou todas as coisas de maneira perfeita, para o seu louvor e para a sua glória, e para o deleite da humanidade. Mas o homem pecou, o homem estragou tudo, o homem caiu, o homem depravou-se, deformou-se, perdeu a plenitude da imagem e da semelhança do Senhor. Mas apesar da má notícia, há uma boa notícia. João 3,16, qual é a boa notícia? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Anuncia o Evangelho, faz o trabalho do evangelista, continua diante da dificuldade, diante das crises, diante dos tempos trabalhosos, continua anunciando que há salvação em Cristo Jesus, continua convidando pecadores à salvação em Cristo, continua proclamando Mateus capítulo 11, versículo 28, que diz, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei.
Irmãos, se nós observarmos na história da igreja, foi os melhores momentos que a igreja vivenciou foram os momentos em que ela enfrenta a crise, enfrenta a dificuldade, firmado no zelo, com a pregação das Escrituras, da doutrina, da verdade, do Evangelho. Isso foi no tempo apostólico, no tempo de Timóteo. Se nós observarmos no século XVI, na Reforma Protestante, diante daquela crise, que é chamado por Rússio Gonzalez, um historiador da igreja, num dos seus livros, ele intitula o livro como A Era das Trevas. Um tempo de trevas. Não porque nada de intelectualmente interessante não existisse ali. Tem muita coisa que intelectualmente é interessante na Idade Média, mas é uma era de trevas porque as Escrituras estavam escanteadas. A pregação do Evangelho, da justificação pela fé, da soberania de Deus, as doutrinas da graça estavam enterradas. As pessoas até abriam a Bíblia, mas não anunciavam o Evangelho. Utilizavam a Bíblia para promover a pedagogia do medo, do purgatório, da salvação pelas obras. Era um tempo de crise, eram os últimos dias. Mas Deus levanta homens como Lutero, como Calvino, para anunciar somente as Escrituras, para restaurar a pregação do Evangelho nos púlpitos, as doutrinas da graça, a justificação somente pela fé. Aqueles homens enfrentaram os dias difíceis, pregando a palavra. E tem uma história interessante de João Calvino. João Calvino foi pastor da igreja de Genebra. E por questões de ordem política, conselho da cidade, etc., ele acaba sendo expulso da cidade. E alguns anos depois, Calvino estava na igreja como pastor, pregando sistematicamente os livros da Bíblia. E na ocasião ele estava pregando o livro de Atos. Ele pregava, e ele sai da igreja e anos depois ele volta. Não sei se foi 2 anos, não me fugiu da memória. 2 ou 3 anos ele volta. E quando Calvino volta, que sobe aquele púlpito, a primeira coisa que ele faz é abrir a Bíblia exatamente no trecho de Atos, onde ele tinha parado a exposição. Porque ele entendia que o instrumento que Deus usa para edificar a igreja, para consertar nossa vida, para iluminar nossa alma, é a pregação da palavra. Zelo pela pregação da palavra. Timóteo, os últimos dias serão difíceis, trabalhosos, mas eu te conjuro solenemente e enfaticamente, não abra mão da pregação da palavra de Deus. Diga amém. Amém. Segundo, de que maneira ele deve pregar? E Paulo traz aqui algumas orientações, não apenas o que ele deve pregar, mas de que maneira ele deve pregar. E Paulo diz no versículo 1, como já li: conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino, prega a palavra. Em segundo lugar, o apóstolo Paulo diz que Timóteo deve pregar a palavra consciente da volta gloriosa de Cristo. Prega a palavra, não apenas porque esse é o único instrumento que te capacita a enfrentar os últimos dias, mas prega a palavra, porque você vai prestar contas ao Senhor. O texto diz, irmãos, que Deus e Cristo Jesus, perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação. Paulo está anunciando a volta gloriosa, a volta visível e gloriosa de Jesus. Ele voltará, a palavra manifestação aponta para a ideia da visibilidade da volta. E a palavra reino, a glória. Ou seja, Jesus voltará de maneira visível e gloriosa, mas o que ele enfatiza nesse versículo não é só a aparição, é o que ele fará quando vier. Ele vai julgar vivos e mortos.
Ou seja, Timóteo, Jesus vai voltar. E saiba de uma coisa: ninguém escapa ao juízo de Deus. E Deus vai julgar o teu ministério pelo teu zelo com a pregação da palavra. Deus julgará a tua vida pela atenção que tu deste à palavra pregada. Porque o julgamento, irmãos, é tanto para quem prega como para quem ouve. Ou seja, Timóteo deve ser zeloso na pregação, fiel na pregação, obediente ao que o Espírito Santo de Deus o convoca a fazer. Prega a palavra, expõe a doutrina, anuncia a verdade, proclama o Evangelho. Este é o seu dever. E uma das questões que ele fala é de que você deve fazer tudo isso consciente de que Jesus voltará. Ninguém escapará ao juízo de Deus. Os que morreram vão prestar contas, e os que estão vivos, ou os que estiverem vivos quando da volta do Senhor. Ninguém escapa ao juízo de Deus. Portanto, os que pregam e os que ouvem devem estar atentos a essa realidade. Prega a palavra, porque Deus vai exigir daqueles que receberam a oportunidade, tanto de pregar como de ouvir, zelo por esta palavra, por este anúncio. Louvado seja o nome do Senhor. Você crê, meu irmão, que Jesus voltará? Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não. Instar é insistir, é perseverar, diante da facilidade ou da dificuldade. Não é o auditório que define a pregação, é o Espírito de Deus, é o Deus da palavra que define o que o pregador deve anunciar. Não é o auditório que dita a pregação, quem dita o anúncio é o Senhor da palavra. Então ele diz: persevere. Porque você pode enfrentar um auditório que deseja aquela oportunidade, mas você pode enfrentar resistências, incredulidade, negações, oposições. Portanto, irmãos, o apóstolo Paulo exige de Timóteo a capacidade de insistir e de perseverar. Isso é uma dádiva do Espírito Santo de Deus. Porque toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há sombra nem variação. Sozinhos desistimos, sozinhos retrocedemos, sozinhos não continuaremos, mas fortalecidos pelo Espírito Santo de Deus, resistiremos, perseveraremos, insistiremos em obedecer e fazer aquilo que o Espírito Santo de Deus nos mandou. Portanto, pregue a palavra, mas pregue a palavra na dependência do Espírito, firmado nos frutos do Espírito, porque persistência, perseverança é uma dádiva do Espírito Santo. Nós somos fracos, nós somos inconstantes. Quantas vezes, irmãos, a gente determina coisas para nós, especialmente na vida, atitudes espirituais que nos dispomos a fazer, principalmente nos inícios de ano, mas logo esquecemos, logo fraquejamos. Somos fracos, mas servimos a um Deus que é forte, que diz, que manda que o fraco diga:
Sou forte no Senhor. Então insista, Timóteo. Então, os irmãos perceberam, o parágrafo está recheado de frutos do Espírito. Porque não há pregação da palavra em tempos tão difíceis, em tempos tão trabalhosos, se o Espírito Santo não socorreu o pregador e a congregação. E eu acho interessante, observando o boletim da igreja, eu vi que o tema deste ano para a igreja presbiteriana aqui da Zona Sul é o poder do Espírito. Atos 1, versículo 8. E recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Não há possibilidade de testemunho, de anúncio, de manifestação do Evangelho sem o poder do Espírito. Se queremos ser uma igreja fiel, proclamadora do Evangelho, anunciadora das Escrituras, da sã doutrina, precisamos depender do Espírito e buscar na nossa vida o poder e os frutos do Espírito. Por isso que Paulo diz a Timóteo: persevere. Mas a outra está no versículo 2 também, quando ele diz assim: com toda longanimidade. É outro fruto do Espírito. Ou seja, prega. Mas que tu pregues com persistência, mas não apenas com persistência, com paciência. Tenha paciência. Tem uma frase de Lutero que ele dizia: deixa Deus trabalhar. Deixa Deus agir. Deixa Deus invisivelmente transformar vidas. E parece que você anuncia e nada está acontecendo. Mas espera no Senhor. Continua crendo na eficácia e na suficiência das Escrituras. Longanimidade. Interessante que essa ideia aponta para algo que se estica. É a ideia de como se fosse um elástico. Não seja um pregador nem um ouvinte de pavio curto. Porque na verdade todos nós, por causa do pecado, nascemos de pavio curto. O pecado encurtou. Mas em Cristo, pelo Espírito, nós recebemos longanimidade. Amém, igreja? Amém. Você recebeu? Amém. Que assim seja em nome de Jesus. Então, amados, ele vai dizendo, por exemplo, no versículo de número 5, ele diz outras virtudes. Ele diz: ser sóbrio. Sobriedade aponta para equilíbrio. Seja equilibrado. Por causa, o pastor David Martin Lloyd Jones, em uma de suas pregações, ele diz: cuidado com os extremos. O diabo gosta de nos jogar por os extremos. O diabo está nos extremos. E geralmente, irmãos, quem vai para um extremo, ele se traumatiza e ele pensa que será curado se lançando para o outro extremo. E o Evangelho não nos chama para os extremos, nos chama para o equilíbrio da palavra, do Evangelho e do Espírito. Por isso que ele diz equilíbrio. Suporta as aflições, que é um aspecto da paciência, a capacidade. Que muitas vezes pregamos, parece que os frutos não surgem, as mudanças não acontecem, as reações às vezes não são positivas, e isso nos faz sofrer. Mas Paulo está dizendo: suporta as aflições. Sofremos porque percebemos o pecado, a iniquidade se multiplicando. E um pregador realmente comprometido com Deus e com a palavra de Deus, ele sofre. Mas o suportar as aflições, irmãos, é um fruto do Espírito Santo. É uma dádiva de Deus. Então, Timóteo está diretamente orientando,
Paulo está diretamente orientando a Timóteo, dizendo: Timóteo, você só cumprirá o juramento se você urgentemente depender do Espírito Santo de Deus. Porque o Espírito Santo te capacitará com os frutos necessários à execução do ministério: a paciência, o equilíbrio, a perseverança, o domínio próprio, a persistência. Por isso que ele termina o parágrafo dizendo: cumpre cabalmente o teu ministério. Se você ler com atenção, você perceberá que todo o parágrafo está encharcado de frutos do Espírito. De maneira que nós só seremos zelosos com a pregação se formos dependentes do Espírito. Sem a ação do Espírito. E observe, irmãos, que se formos ler em outros momentos, em outros trechos, eu queria fazer um rápido observação. Por exemplo, 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 14. Olha o que Paulo diz, se você puder ler comigo, 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 14. Guarda o bom depósito, mediante o Espírito Santo que habita em nós. O bom depósito, irmãos, é uma metáfora para as Escrituras, o Evangelho, a doutrina. Ela só será guardada, proclamada, mediante o Espírito Santo. E isso é uma verdade repetida pelo apóstolo Paulo em diversos lugares. Por exemplo, se você abrir sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 2, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 4. Olha o que diz a palavra. Se você puder ler comigo, vamos ler juntos. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 4 e 5. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Não há pregação sem dependência no poder de Deus, na ação do Espírito Santo de Deus, tanto para os
para obedecer a palavra, para experimentar e crer nessa um instrumento que Deus estabeleceu para trazer salvação e esperança para este mundo mau e perverso, no poder do Espírito e para a glória de Deus. Mas finalmente, de que maneira Timóteo deve pregar a palavra? De maneira relevante. Veja, voltando para o texto de 2 Timóteo capítulo 4, o apóstolo Paulo diz a Timóteo que a pregação dele deve produzir efeitos. O apóstolo Paulo diz para Timóteo que a pregação deve ser aplicável aos ouvintes. Por isso que ele diz: prega a palavra, quer seja oportuno, quer não, corrige. A palavra corrigir é traduzida em outras Bíblias por convence, por intermédio das Escrituras, persuade o pecador a Cristo. Claro, irmão. E o sopro de Deus nos conserta, nos cura, nos transforma, muda a nossa vida, traz esperança para a nossa história, traz vida e poder para a nossa alma, para dentro da nossa casa. Por isso que ele prega, e que essa pregação traga efeitos poderosos na vida dos que ouvem, convencendo, consertando, convertendo, regenerando, transformando, aprumando, alinhando, exortando, encorajando, animando. Apesar do contexto, seja consciente do contexto em que você pregará. Verso 3: pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. O que é pregar com relevância, irmãos? É entender que a palavra é aplicável, produz efeitos, mas é não ignorar o contexto em que eu prego. Ou seja, nem todos serão corrigidos, encorajados, convencidos, consolados. Nem todos serão. Está dizendo, muitos serão, mas nem todos serão. Porque nos últimos dias, os homens não suportarão a sã doutrina. Eles querem ouvir o que o coração cobiça. Eles não querem ouvir a sã doutrina, que revela um Deus santo, que nos chama ao arrependimento, à conversão, à mudança de vida. Eles não querem ouvir a sã doutrina. Eles querem ouvir aquilo que massageia os seus egos.
Eles querem ouvir aquilo que está em sintonia com a cobiça, a avareza, o materialismo e o consumismo dos corações deles. Por isso que você vê pregadores anunciando cobiça, avareza, e auditórios de milhares de pessoas. Por isso que a ideia cercar-se-ão, amontoarão, a corrigida diz isso, é um monte de mestres que alimenta a cobiça. Esses serão aplaudidos, reconhecidos, estarão na mídia, mas não se importa. Prega a palavra, porque o instrumento que Deus estabeleceu para corrigir, convencer, converter, regenerar, como bem colocou John Piper, o Espírito Santo de Deus regenera, e só Ele é capaz de regenerar. Mas Ele usa o bisturi, e o bisturi é a palavra. Prega a palavra, porque é instrumento de Deus para promover regeneração, consolo, convencimento, apesar do contexto. Se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. Prega a palavra. Prega a palavra de maneira relevante. E acredita no poder desta palavra e no poder do Espírito que a inspirou. Responda as perguntas. Enfrente as dificuldades e os tempos trabalhosos, sem abrir mão do zelo pelas Escrituras. Faça como fez Pedro. Havia muitas perguntas no dia de Pentecostes. Uns zombavam dizendo: estão embriagados. Pedro se levanta. Se você ler o sermão que está registrado no livro de Atos, Pedro pregou um sermão expositivo. Ele cita Joel e ele cita alguns salmos. Ele lê, ele explica e ele aplica. E o final da narrativa diz que os ouvintes se sentiram compungidos pela palavra. A palavra compungir é apunhalar. É como se um punhal tivesse perfurado o coração daquelas pessoas e tivesse agido de maneira profunda. E é interessante que não é o pregador que faz o apelo. No livro de Atos, são os ouvintes que apelam. Varões galileus, o que faremos? O que a gente precisa fazer para encontrar esse Salvador e essa salvação? E Paulo diz: arrependei-vos e crede no Senhor Jesus Cristo. Que Ele nos abençoe. Que Deus sustente esta igreja até a sua volta, uma igreja que zela pela pregação, mas a pregação da sã doutrina, da verdade, da Escritura inspirada, de maneira abrangente e sistemática, relevante, poderosa, para a glória de Deus. Que Deus abençoe.